No início da tarde de hoje, no Hotel Mercury, na zona centro-sul de Belo Horizonte, estiveram presentes o presidente nacional do PSD, prefeito de Recife, João Campos, e o presidente estadual do PSD, o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Neto. Na conversa com os jornalistas, abordadas as questões da posição do partido nas eleições para governo em Minas Gerais. O prefeito João Campos, presidente nacional do PSD, falou claramente sobre as possibilidades do partido para a composição e salientou que a primeira preocupação é com relação à montagem de chapa forte para deputados estaduais, federais e para o Senado. Ainda não tem um diálogo construído nesse sentido, ou materializado, mas o nosso interesse aqui em Minas Gerais é poder fazer uma chapa de deputados federais e estaduais competitiva, onde a gente possa ter aí um bom número de parlamentares eleitos, sob a liderança do presidente Otacílio, garantindo uma autonomia na construção desse trabalho no âmbito do partido a nível estadual e, claro, a construção, num segundo momento, de uma construção de alianças para o campo democrático poder ter uma candidatura viável ao governo do Estado de Minas Gerais. Mas são movimentos de duas etapas diferentes. Nesse primeiro momento, a consolidação do partido se dá através das chapas de deputado federal e estadual, que é o que a gente está conseguindo fazer, inclusive nesse momento, vamos reunir com os nossos pré-candidatos. Na conversa com João Campos e Otacílio Neto, João Campos abordou a questão de Alexandre da Silveira, que disse que tinha conversas com o PSD. Vamos ouvir o que disse o prefeito do Recife. Não teve nenhum diálogo nesse sentido. Então, não teve uma conversa nesse sentido sobre filiação, presidência ou candidatura. Agora, eu acredito que esses próximos dias vão ser de muito diálogo com diversas lideranças de Minas, mas eu queria deixar um ponto muito claro, que a nossa prioridade é a construção da chapa de federal e de estadual, e que a gente confia plenamente na condução do partido em Minas Gerais. Então, como presidente nacional aqui, eu reafirmo que Otacílio vai conduzir os trabalhos do partido e nenhuma decisão vai ser tomada se não for com a anuência da construção local. Então, não tem um movimento de fora para dentro sendo construído. Não há um movimento nacional sendo construído entre as presidências nacionais para ser depositado em Minas. Um movimento, se for feito, ou o que vier a ser feito, vai ter que ser construído dentro do ambiente de Minas para ser apresentado ao nacional. Isso é fundamental que fique muito claro, não só para a imprensa, mas para a política. Além de Alexandre da Silveira, outro nome que conversou com João Campos na manhã de hoje foi o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Leite. A respeito de Tadeuzinho, a posição de João Campos foi clara. A gente conversou com o presidente Tadeuzinho, que vem fazendo um trabalho muito importante. Eu acredito que, para quem vê de fora esse trabalho, compreende que é muito um jeito que a gente acredita da política, que é poder juntar, buscar consensos, buscar trazer parlamentares de partidos diferentes, mas que possam ter uma convivência civilizada no ambiente de uma Assembleia Legislativa. E a gente pôde falar sobre a política de Minas, cenário de Brasil, mas foi muito mais uma conversa a nível de leitura do momento político que Minas vive, do que uma construção efetiva de candidatura ou de filiação. Então, o ambiente foi muito mais de aproximação do que de construção efetiva, e ele sabe que, de nossa parte, tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele, e claro que se ele puder, no futuro, ter uma filiação partidária ao nosso partido, a gente vai estar muito feliz com isso. Para completar o cenário de especulações em Minas Gerais e nomes que podem compor o PSD nesse processo de disputas, João Campos falou a respeito do senador Rodrigo Pacheco, salientando que a eleição em Minas é a eleição que está mais aberta no cenário nacional. Veja, o Rodrigo Pacheco é uma grande figura não só de Minas, mas nacional. Eu acho que ele cumpriu um papel importante na presidência do Senado, e ele pôde construir um trabalho onde o Brasil pode até não ter enxergado num primeiro momento o quão importante foi, porque é muito institucional o trabalho do Senado, mas com certeza nas páginas aí da história futura do Brasil, principalmente nos momentos desafiadores, vai ser visto o quão ele foi importante para além de Minas, para o Brasil. E o ponto que une a todas essas teses que estão aqui questionadas é o campo muito aberto para a eleição de Minas Gerais. É o estado que representa a configuração do Brasil, porque o resultado aqui sempre se repete nacionalmente, e tem uma eleição de campo aberto.
E eu acredito que é fundamental o campo democrático se organizar. Então, essas candidaturas que podem surgir, a exemplo do Rodrigo, a exemplo do Tadeuzinho, a exemplo da candidatura do Calil, enfim, de outras que devem surgir ainda, eu acho que são importantes que elas sejam trabalhadas, apresentadas, e no momento certo tomar a decisão, que esse momento ali normalmente é mais perto do prazo das convenções do que agora. E é um cenário que não é comum em todos os estados. Eu disse isso ao Tacilinho e repito, a gente que está vendo a eleição em todos os estados brasileiros pela presidência do partido, a eleição de Minas talvez seja a mais aberta de todas. Você tem um cenário completamente indefinido de para onde vai, mas ao mesmo tempo você tem bons nomes que podem ser trabalhados, principalmente mais no centro político do que nas pontas extremas. Claro que com a presença do prefeito do Recife, João Campos, em Minas Gerais, a pergunta dirigida a ele foi a respeito do seu processo de impeachment. Ele sofreu um processo de impeachment na cidade de Recife. E ele falou um pouco sobre o fim, o cancelamento desse processo por parte da Câmara Municipal daquela cidade. Houve um movimento político que em embates políticos acontecem e completamente vaziado e pela própria decisão da Câmara de Vereadores arquivado por amplíssima maioria. Protestos são naturais. Quem defende, quem é contra, em qualquer processo democrático, como eu digo, ninguém é obrigado a agradar todo mundo ou querer ter o apoio de todo mundo. Então é natural que quem gosta do seu trabalho lhe apoie, quem não gosta pode criticar. É natural da democracia e o que tem que haver sempre é respeito. A divergência é boa, ela acrescenta, ela soma. O que não agrega é a violência política. Infelizmente, a gente tem visto Brasil afora, né, muitos casos de violência política, de agressão, de ódio. E eu trago aqui uma mensagem que eu lembro que Dom Helder, que foi uma grande referência política e religiosa lá do meu estado, que ele dizia que quando você pensa diferente de mim, você não me diminui, você me acrescenta. E a política precisa voltar a ter essa capacidade, inclusive Minas Gerais. Minas é um estado que faz parte da construção brasileira, sempre buscando a construção do Brasil e não a desconstrução, com vários grandes nomes apresentados ao longo do tempo. Então, a política precisa aprender como Minas sempre fez política e como o jeito mineiro é, né? O Brasil conhece o povo mineiro por um jeito acolhedor, por um jeito que sabe agregar. E eu acredito que isso está faltando na política em muitos locais. Direto do Hotel Mercury, em Belo Horizonte, para a Rede 98, Paulo Leite.